A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versículos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Ó Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, alegres, porque estamos fazendo a Tua vontade e estamos sentindo a Tua presença entre nós. Ó Pai, como é bom te cultuar. Nesse momento da entrega da Tua mensagem, Senhor, nós que acreditamos em Ti também como Deus misericordioso, tem misericórdia de cada um daqueles que vão ouvir esta palavra, esta mensagem Tua, que iluminados pelo Espírito Santo possam entendê-la. Abençoa os Teus servos, Senhor, ungindo com o Espírito Santo, para que ele possa falar a mensagem verdadeiramente Tua. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o versículo básico da mensagem nesta manhã é o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso, ele estava falando de alguma coisa que aquela comunidade já havia experimentado. Ele estava falando de alguma coisa que era o avivamento espiritual pelo qual aquela igreja tinha passado mais ou menos 3 ou 4 anos antes dele escrever essa carta. Então, Paulo estava escrevendo sobre alguma coisa que a igreja já conhecia, que a igreja já havia experimentado, o que é normal. Uma igreja que congrega convertidos é uma igreja que já tem essa experiência de enchimento do Espírito Santo. Paulo aqui está proibindo bebedeira imoderada. Está proibindo embriaguez. Ele nos adverte aqui do mal que vem por causa da embriaguez. Porque ele sabe muito bem, como todos nós sabemos, que onde a bebida alcoólica governa, a libertinagem reina.
Por isso, qualquer um que esteja interessado em moderação, em uma vida moderada, em uma vida decente, deve evitar a todo custo a embriaguez. Porque a embriaguez, via de regra, produz indecência. Era o que produzia naquela época e é o que produz nos dias de hoje. Todos nós sabemos que os filhos do mundo gostam de beber muito, porque para eles há muita bebida traz felicidade. Mas Paulo condena esta alegria carnal, porque é uma alegria falsa. É uma alegria mundana, é uma alegria diabólica. Porque a alegria santa, quem nos dá é o Espírito Santo. A alegria santa, quem nos dá é o Espírito Santo. Porque não há no cristianismo algo mais vital. Penetrante e eficaz como a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quem não conhece o Espírito Santo não conhece Deus. Porque o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo não é apenas uma força natural que alguns grupos falsos cristãos manipulam. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Que sem a presença dessa pessoa, a igreja se torna impotente. É o único caminho para a religião verdadeira, a religião sobrenatural, a religião que vem de Deus. É a presença constante do Espírito Santo. A igreja é criação do Espírito. Sem ela, sem a presença do Espírito Santo, não pode haver igreja. Não existe igreja cristã. Portanto, é muito importante que nós aprendamos nesta manhã verdades bíblicas sobre esta doutrina. Em primeiro lugar, a experiência do povo de Deus é que Deus encheu. Lá em Êxodo 40, versículos 34 e 35, Deus enche o tabernáculo com a sua presença. Vejamos. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em Crônicas, nós vemos o Espírito de Deus enchendo o templo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar,
desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Encheu a sua casa. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafim estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus enche a nossa boca. Enche a nossa boca com a sua palavra. Enche a nossa boca com a plenitude do Espírito. No livro de Salmos, no capítulo 81, versículo 10, nós lemos: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Não falta palavra de Deus na boca do crente cheio do Espírito Santo. E aí no Salmo 126, no versículo 2, ele acrescenta: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. O Espírito Santo nos enche de felicidade. Então nos embriaguemos com o Espírito Santo e sejamos as criaturas mais felizes sobre a face da terra. A Bíblia diz que ele nos enche de gozo. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo enche de bens os famintos e muitas vezes despede vazios os ricos. Está na Bíblia, Lucas 1,53. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Então, Deus enche. E quando Deus nos enche, quando nós estamos cheios de Deus, quando Deus está em nós, nós estamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos fala
de pessoas que nós podemos segui-las como exemplo nosso, de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. João Batista, inclusive lá em Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou discípulos de João Batista que tinham ouvido falar da experiência da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo. E eles estavam ansiosos por essa experiência. O apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles. E ali houve a grande experiência, o primeiro avivamento da igreja de Éfeso. Paulo escreve essa carta, inclusive, 3 ou 4 anos depois dessa experiência. João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15. Prestem bem atenção que a Bíblia ensina sobre bebida, porque tem gente por aí dizendo que a Bíblia não proíbe bebida porque não tem um mandamento proibindo bebida. Mas vejam, João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre ele? Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Exemplos a serem seguidos. Nós temos uma mulher que ficou cheia do Espírito Santo. Nós lemos isso no capítulo 1, fica no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Maria cantou um cântico quando ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a mãe de João Batista, ficou cheia do Espírito Santo ao receber Maria em casa. Lucas 1,41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Zacarias, o profeta Zacarias, cantou cheio do Espírito Santo. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E aqui nós vamos para Atos. Atos capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o apóstolo Pedro, depois dessa experiência, Deus encheu a sua boca, lhe deu as palavras poderosas, influenciadas pelo Espírito Santo que estava nele. E o apóstolo Pedro, assim, levou uma multidão aos pés de Cristo.
o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, o diácono Estevão, estava cheio do Espírito Santo ao sofrer o martírio. Nós encontramos isso em Atos 7:55. Estevão estava cheio do Espírito ao sofrer o martírio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A tendência daqueles que têm Deus dentro dele, que fica cheio do Espírito Santo, em vez de estar fitando as coisas deste mundo, investe o seu tempo fitando as coisas celestiais. Esta é a tendência. O missionário Barnabé era também um homem cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, versículo 24, falando sobre Barnabé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E pelas suas pregações, muita gente se uniu ao Senhor. E o máximo, Jesus Cristo, é cheio do Espírito Santo. É o que diz Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A Bíblia fala de muitas outras pessoas cheias do Espírito Santo. Por que o crente precisa ser cheio do Espírito Santo? Por que essa necessidade para se ser crente? Ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, porque era uma ordem. É um imperativo divino. Não vos embriagueis com vinho. Tem gente se embriagando demais, mas a ordem não é para se embriagar. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a ordem. É exatamente por isso que eu e você, que somos crentes, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, porque a obra de Deus só pode ser realizada em nós ou através de nós pelo poder do Espírito. Porque a obra que nós realizamos é a obra da Igreja de Cristo. E a obra da Igreja de Cristo, ela é sobrenatural. Ela não pode ser realizada pela força natural do argumento natural do homem, por mais inteligente que ele seja.
Zacarias capítulo 4, versículo 6, nós aprendemos isso. Diz o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, confirmando exatamente essas afirmações que eu acabei de fazer. Prosseguiu ele e me disse, prosseguiu o Senhor, Zacarias tendo uma visão do Senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, prestem bem atenção. A igreja tem inventado muitos métodos de evangelização. E uma coisa que nós aprendemos, que Deus só tem um método. Os outros são invenções humanas, então não funcionam. Pode funcionar para atrair pessoas à igreja, mas não a Deus. O homem, ou os homens, são o método de Deus. O método de Deus sou eu e você, sendo instrumento, cheios do Espírito Santo, levando a palavra que Ele coloca na minha e na sua boca. Esse é o método de Deus. A igreja tem procurado métodos melhores. E Deus tem procurado homens melhores. Homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não desce sobre métodos. O Espírito Santo não desce sobre estratégias humanas. O Espírito Santo desce sobre homens e mulheres. Como nós vimos exemplos na Bíblia. Não é então, meus irmãos, nenhuma possibilidade de nós conquistarmos Olinda, Pernambuco, Brasil e o mundo para Deus através de métodos, por mais revolucionários que sejam. Não se conquista o mundo para Deus, senão pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo falava que quando se sentia fraco era que era forte, porque a fraqueza se torna força quando o poder de Deus vem sobre nós. E quando o poder de Deus, quando o Espírito Santo age sobre nós, nós, homens e mulheres comuns, nos tornamos homens e mulheres maravilhosos quando revestidos pelo poder do Espírito Santo. Quando o nosso vestido, o nosso vestimenta é o Espírito Santo. É Ele que nos dá poder. É Ele que nos dá virtude. É Ele que nos dá autoridade. Veja o que está escrito em Atos do Apóstolo, primeiro em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até
aos confins da terra. É o Espírito Santo, meus irmãos, não são métodos científicos ou metodologia científica, mas o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, Atos capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: a autoridade do povo e dos anciãos, aí trouxe a mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá intrepidez, força, vontade, autoridade. Atos 4, 31. Tendo eles orado, eles quem? Homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Porque não é método. Porque anunciar a palavra de Deus é anunciar uma palavra de sabedoria. E quem nos dá sabedoria não são os métodos. Quem nos dá sabedoria no falar é o Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Atos 6, 10. E não podiam resistir à sabedoria e no Espírito pelo qual ele falava. Porque é o Espírito Santo que nos dá a direção divina. Vejam Atos 8, 29. O Espírito Santo dando a direção divina a Filipe. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanham. E Filipe obedeceu a ordem, aproximou-se do carro do eunuco, da rainha de Candace, e o evangelizou. E o batizou. Porque é através do Espírito Santo em nós que nós temos a autoridade de repreender o inimigo. Atos 13, 9 a 12. Aqui. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas, o mágico que estava desviando o procônsul. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera,
creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O Espírito Santo, além de nos iluminar, nos dar a palavra certa, nos dar a palavra de sabedoria, o Espírito Santo também nos capacita para que tenhamos uma vida frutífera, para que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Cristo está em nós, de que o Espírito Santo está em nós. Vejam o que nós lemos em Gálatas, já lemos várias vezes esse texto aqui, e vamos ler várias outras vezes, porque é muito importante que nós decoremos quais são os frutos do crente, do que tem o Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, coração grande, isso é, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aprendemos quarta-feira que Deus só nos recebe se nós chegarmos à sua presença como filhos mansos e humildes. Humildade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quem não tem o Espírito Santo não sabe orar. Fala, mas não é oração. A Bíblia ensina que é Ele que nos ensina a orar. Então nós só aprendemos a orar se nós tivermos o Espírito Santo como professor. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 26. A gente precisa ler a palavra de Deus prestando atenção no que ela diz, para que a gente aprenda o que ela ensina. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, gemidos maravilhosos, espetaculares, que nós não podemos explicar, só sentir. Inexprimíveis. Maravilhosos, extraordinários, indizíveis. Nós, meus irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o discípulo precisa, para ser discípulo, é necessário que ele imite o seu mestre. E nós devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que era cheio do Espírito. E há muitas razões importantes. E por que nós devemos querer ser cheios do Espírito Santo? Quanto mais cheio do Espírito Santo, meus irmãos, prestem atenção, menos espaço para o pecado. Nós deixamos de ser pecadores e atingimos a perfeição quando nós somos totalmente cheios do Espírito Santo, porque não há mais espaço para o pecado. Então,
É muito importante buscar o enchimento, pedir a Deus o enchimento do Espírito Santo, porque quanto mais cheio nós ficamos do Espírito Santo, menos espaço fica para o pecado. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo foram os responsáveis pelos grandes avivamentos, pela mudança da história do mundo. É na unção, é no ser cheio do Espírito Santo que nós alcançamos equilíbrio, iluminação, autoridade e amor. Agora, meus irmãos, um pouquinho do nosso tempo, que vai longe, porque, de fato, nós vamos falar muito pouco sobre enchei-vos do Espírito, não podíamos usar menos tempo, e exatamente por isso estamos trazendo essa mensagem de manhã. O que não é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é as pessoas se emocionarem, pularem e gritarem. Isso é não ser cheio do Espírito Santo. Essas pessoas que pulam e gritam para dizer que são cheias do Espírito Santo, elas são vazias, porque são os tambores vazios que fazem barulho. Esses tambores cheios não fazem barulho. Deus escuta até quando nós nem falamos, só pensamos. Portanto, barulho significa não ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é um conjunto de proibições sobre hábitos e costumes. Isso é outra coisa. Não é cheio do Espírito Santo, isso é falsa piedade. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa dessas regras sobre hábitos e costumes, porque quem tem o Espírito Santo veste-se como quem é cheio do Espírito Santo. Traja-se, indumenta-se como quem é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não se limita apenas a milagres e outros sinais. Isso são coisas insignificantes em relação à grande transformação que Deus opera no homem através do enchimento do Espírito Santo. Isso é apenas resultados pequenos. O resultado maior é a transformação da velha criatura numa nova criatura. É a transformação do homem e a mulher orgulhosos em homens e mulheres humildes. Isso é sinal de cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é o ensino de movimentos criados pelos homens para ganhar dinheiro. Isso é ser cheio das artimanhas do maligno. Já gastei tempo demais com esse não ser cheio. Agora vamos para o último ponto. Como ser cheio do Espírito Santo? Como a Bíblia nos ensina a ser cheio do Espírito Santo? E aqui eu vou usar alguns verbos que nós encontramos nos versículos 19 a 21 do texto que nós lemos.
Efésios 5, 18 a 21. Falando. O primeiro verbo é falando. Falando com salmos. Segundo verbo, dando. Falando com salmos, dando graças a Deus. O terceiro verbo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então, falando com salmos, dando sempre graças a Deus e sujeitando-vos uns aos outros em amor. Isso é como ser cheio do Espírito Santo. Leiamos 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, sujeitando-vos uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a falar. Eu conheci homens, eu convivi com homens santos, e a maioria das palavras que ele falava eram palavras que saíam da Bíblia. Então nós podemos ter uma linguagem apropriada, buscada nos salmos. Falando com salmos, dando sempre graças a Deus em tudo. E em vez de querer dominar o irmão, em vez de querer que o irmão me sirva, eu sirvo o irmão, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Em segundo lugar, como ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que se nós pedirmos a Deus, Ele nos enche. Então é pedindo a Deus. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois mais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Em terceiro lugar, é uma dádiva que Deus dá aos que lhe obedecem. É uma dádiva de Deus a todos aqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunha desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a quem? Aos que lhe obedecem. Em quarto lugar, o Espírito Santo é dado àqueles que estão dispostos a recebê-lo. Estão disponíveis, estão abertos, estão querendo.
João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo pela fé. Vamos começar a louvar a Deus, meus irmãos. Não vamos ler a palavra de Deus e obedecê-la e não vamos escutar os falsos profetas. E procure pedir a Deus e prepare-se para receber esta grande bênção da sua vida. É um ato de fé. E Deus sempre honra a nossa fé. A palavra de Deus nos ensina que os cristãos devem ser cheios com o Espírito Santo. É por meio deste contraste entre a bebida forte e o Espírito. O apóstolo Paulo diz que o cristão deve ficar embriagado, não com vinho, mas com o Espírito Santo. Ser cheio com o Espírito Santo é uma forma particular de andar. É a manifestação de um andar prudente. De um andar prudente pelo qual a salvação, juntamente com as obras da luz, é preservada. Tem muita gente aí criticando todo mundo. E dizendo que tem uma teologia pura. E até pregam a teologia pura, mas tem uma vida impura. Sem seguir os conselhos do apóstolo Paulo de ser cheio do Espírito Santo, ter uma manifestação das obras da luz. Porque ser cheio do Espírito Santo é um poder especial. Aquele que é cheio do Espírito Santo é também cheio de 12 obras do Espírito Santo. Bem como tudo aquilo que é necessário para preservar a salvação e as obras da luz. Ser cheio do Espírito Santo é um dom do Espírito. Portanto, meus irmãos, que nós possamos andar prudentemente, produzindo os frutos daqueles que são cheios do Espírito Santo, preservando a salvação e as obras da luz. Que em Cristo Jesus, Deus nos abençoe.